Meus amados irmãos e irmãs, quero que vocês imaginem algo comigo neste momento. Estar diante de uma montanha imensa, tão alta que o seu topo desaparece em meio às nuvens. Esse cenário desperta em nós admiração, mas também pode gerar certo temor, pois parece impossível de ser vencido. Essa montanha se assemelha muito aos desafios que encontramos em nossa caminhada, problemas que parecem grandes demais, dores que pesam no coração, decisões que não sabemos como tomar. Mas hoje, em meio a esse quadro que pode assustar, quero trazer uma mensagem de esperança e força inabalável. Não importa o tamanho da montanha que está diante de você, Deus é maior. Ele nos chama a viver com coragem e firmeza, porque a vitória não depende do que somos capazes de fazer sozinhos, mas do quanto confiamos no seu poder. O Senhor nos garante: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo nem fique desanimado, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué capítulo 1, versículo 9. Veja que não se trata apenas de um conselho, mas de uma ordem divina. Ele nos pede coragem, porque Ele mesmo estará ao nosso lado em cada passo. Se você acredita que Deus está com você diante de qualquer montanha da vida, escreva nos comentários. Amém. Muitas vezes pensamos que ser forte significa não sentir medo, não demonstrar fraquezas ou dúvidas. Porém, a força verdadeira não está em esconder nossas limitações, mas em reconhecê-las e confiar naquele que é ilimitado em poder. O Senhor não exige de nós uma coragem humana perfeita. Ele nos convida a depositar toda a nossa confiança em sua presença e em sua graça. É nesse ponto que compreendemos as palavras do apóstolo Paulo: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Em outras palavras, quando admitimos que somos frágeis e incapazes de resolver tudo sozinhos, o poder de Deus se manifesta ainda mais em nós. As montanhas da vida podem ser altas, os vales escuros e as tempestades assustadoras, mas a promessa de Deus é clara: Ele caminha ao nosso lado. Sua presença não é apenas uma possibilidade distante, mas uma garantia real. Ele nos guia pelo caminho, nos levanta quando caímos e nos sustenta quando nossas forças parecem se esgotar. Essa é a coragem que vem do alto, não baseada em nossas habilidades, mas fundamentada na certeza de que o Senhor é fiel e não nos abandona. Quando lembramos disso, nossa visão muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque sabemos que não enfrentamos nada sozinhos. Quando olhamos para a vida de Josué, vemos um homem chamado para liderar o povo de Israel em uma missão desafiadora: conquistar a terra prometida. Ele tinha diante de si inimigos fortes, cidades fortificadas e um povo que dependia de sua liderança. Naturalmente, poderia sentir medo e insegurança, mas foi justamente nesse momento que Deus lhe disse: seja forte e corajoso. Esse mesmo chamado ecoa até nós hoje. Não importa se a sua montanha é um problema de saúde, uma luta financeira, uma batalha emocional ou espiritual. Deus continua repetindo: seja forte, porque eu estou contigo. Essa força não é resultado de esforço humano, mas da confiança em que o Todo-Poderoso nos sustenta. Pense nisso: o mesmo Deus que abriu o mar para Moisés, que derrubou as muralhas de Jericó e que sustentou Daniel na cova dos leões, é o Deus que cuida de você agora. Ele não muda. O que fez no passado, Ele continua fazendo hoje. A coragem que Ele nos pede não significa a ausência de medo, mas a decisão de caminhar mesmo quando os pés tremem. É confiar que cada passo dado em fé está sendo sustentado pelas mãos daquele que tudo governa.
Meus queridos, é importante compreender que a coragem vinda de Deus não nasce do orgulho ou da autossuficiência, mas da fé que nos conecta ao seu coração. Quando reconhecemos que sozinhos não podemos, abrimos espaço para que o Senhor revele seu poder em nossa fraqueza. É nesse lugar de dependência que a verdadeira vitória acontece. Jesus nos ensinou que no mundo teríamos aflições, mas também garantiu: tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Ou seja, as dificuldades são inevitáveis, mas a vitória é certa, porque aquele que está conosco já venceu. Não precisamos carregar o peso da vida sozinhos. O Espírito Santo é nosso consolador, aquele que nos fortalece quando não temos mais forças. Quando tudo parece perdido, ele nos lembra das promessas de Deus e nos dá ânimo para seguir em frente. Portanto, não se entregue ao desespero. Levante os olhos, olhe para o alto e confie que o Senhor está no controle. Ele é a rocha que não se abala, o refúgio seguro em meio às tempestades. Se essa palavra falou ao seu coração, declare nos comentários: glória a Deus! Quantas vezes nos sentimos paralisados diante dos obstáculos? Às vezes, o medo nos prende como correntes invisíveis, fazendo-nos acreditar que não somos capazes de avançar. Mas a verdade é que Deus não nos chamou para viver aprisionados pelo medo, e sim para caminhar em liberdade na confiança do seu amor. O salmista declarou: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos, capítulo 27, versículo 1. Essa é a convicção que precisamos carregar em nosso coração todos os dias. Quando a luz de Deus brilha em nossa vida, nenhuma escuridão pode prevalecer. A cada passo de fé que damos, Ele fortalece nossas pernas cansadas e renova nosso espírito abatido. É no altar da oração que encontramos novas forças para prosseguir. Quando dobramos nossos joelhos e abrimos o coração diante do Pai, experimentamos uma paz que não depende das circunstâncias, mas vem diretamente do céu. Por isso, não subestime o poder da oração. Ela é a chave que abre portas, derruba barreiras e transforma ambientes. Mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus já está agindo em seu favor. Quando escolhemos viver pela fé, nossa perspectiva sobre os desafios muda. A montanha pode continuar diante de nós, mas já não a vemos como um obstáculo intransponível, e sim como uma oportunidade de testemunhar o poder de Deus. É assim que a coragem divina se manifesta, não na ausência das dificuldades, mas na certeza de que o Senhor está lutando por nós. Moisés disse ao povo de Israel, diante do mar e do exército inimigo: o Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Essa palavra ecoa até hoje, lembrando-nos de que não precisamos enfrentar as batalhas sozinhos. Cada lágrima derramada, cada oração feita em meio à dor, é vista pelo Senhor. Ele recolhe o clamor sincero do seu povo e responde no tempo certo. Às vezes não entendemos os caminhos que Ele permite, mas podemos descansar sabendo que Ele nunca perde o controle. É do silêncio do coração, quando parece que o céu não responde, que Deus está trabalhando de forma mais profunda. Ele molda nossa fé, fortalece nosso espírito e nos prepara para vitórias maiores do que imaginamos. Queridos irmãos e irmãs, lembrem-se sempre de que nossa coragem não vem de nós mesmos, mas do Senhor que habita em nós. O apóstolo Paulo declarou: tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Essa é a confiança que precisamos carregar diariamente. Não se trata da nossa força, mas da força de Cristo operando em nós.
É Ele quem nos capacita a levantar quando caímos, a sorrir mesmo em meio às lágrimas e a continuar caminhando quando a estrada parece longa demais. Em cada detalhe da vida, Deus revela que seu amor é suficiente para nos sustentar. Por isso, não permita que o medo, a dúvida ou o desânimo ditem os rumos da sua vida. Entregue suas batalhas ao Senhor. Ele é o general vitorioso que jamais perde uma guerra. A vitória já foi conquistada na cruz e nós apenas precisamos permanecer firmes na fé, confiando em suas promessas. Que cada passo seu seja marcado pela certeza de que o Senhor vai adiante, preparando o caminho, abrindo portas e derrubando muralhas. Ainda que o vento sopre forte, permaneça firme, porque quem segura sua mão é o Deus Todo-Poderoso. Chegamos ao momento de unir o nosso coração em oração. Depois de refletirmos sobre a força e a coragem que vem de Deus, agora é hora de nos colocar diante dele com fé, confiança e entrega total. Ore comigo, Pai amado. Em nome de Jesus, coloco a minha vida em tuas mãos. Tu és a minha rocha firme, meu refúgio seguro e meu abrigo em tempos de tempestade. Senhor, peço que me concedas força para enfrentar os desafios, coragem para não desistir diante das lutas e paz para descansar na certeza de que estás comigo em todos os momentos. Repreendo em nome de Jesus todo medo, toda dúvida e toda ansiedade que tentam dominar o meu coração. Declaro que minha vida pertence a Ti e que nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Que a Tua presença seja constante em meus dias, iluminando meu caminho e guiando cada decisão que eu tomar. Senhor, abençoa minha família, guarda meus amigos e cobre a todos nós com o Teu amor. Que possamos viver em unidade, sustentados pela fé, e que cada passo seja marcado pela Tua graça. Se esta oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Eu confio no Senhor. E para concluir, deixo esta bênção sobre sua vida. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam contigo, fortalecendo sua fé, renovando sua esperança e enchendo seus dias de coragem e alegria. Amém.